Eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Raul Simões. Não, ele não é nosso irmão na congregação cristã. Vamos à reflexão, depois nós falaremos a respeito do porquê que eu estou com ele aqui na tela. Maravilho-me que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ainda assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos, esta é a palavra que eu escolhi para que nós possamos assemelhar ao conteúdo deste vídeo que nós vamos passar aqui para os irmãos, ok? No livro de Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 até o 9, a inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Irmãos, nós vamos aqui ver o vídeo para que a gente possa ter um entendimento, embora eu não vou colocar todo o vídeo, vocês vão ver o vídeo, aí eu vou deixar o link para vocês ver o vídeo, aí depois vocês voltam para o meu canal e vai ver o entendimento a respeito desse vídeo, ok? Para que não fique muito extenso. Não daria para que a gente colocasse todo o vídeo do Raul e depois a gente fizesse as nossas considerações, tá bom assim? Então nós vamos ver apenas um pequeno trecho do vídeo, como eu disse, e depois vocês vejam na descrição e aí volta para o meu vídeo e vê o vídeo para vocês entenderem. Tá certo assim? Shabbat Shalom, paz de Deus, graça e paz. Irmãos, e paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach. Irmãos, o assunto que eu quero passar aqui agora é a respeito da Babilônia. Algumas vezes já falamos, porém, devido à grande necessidade que nós estamos vendo muitos sistemas religiosos, nós resolvemos então fazer aqui um tema um tanto mais aguçado a respeito disso, certo, irmãos? Dentro da perspectiva da fé, tanto cristã como messiânica, cristã no sentido evangélica, não é? E nós temos que encontrar, ou melhor, entender que isso é um assunto escatológico, porém de grande importância, que estamos vivendo já os momentos onde realmente está ocorrendo esse fator muito grave, a qual muitos não estão apercebidos, estão preocupados com coisas que, às vezes com intrigas, com coisas que estão acontecendo dentro de denominações, e não estão percebendo que isso, além de distanciar a pessoa do principal motivo da nossa fé, leva a pessoa também a ficar despercebida com os acontecimentos atuais, pelos quais se manifestam claramente que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, e muito próxima. Então, irmãos, a Babilônia do Apocalipse, que nós sabemos que é a cidade que está assentada sobre as 7 colinas, é vista como uma representação simbólica de sistemas e estruturas também. Vejamos que esses sistemas e estruturas espiritualmente corrompidos, certo? Eu não quero, assim, eu vou ser mais prático aqui no estudo que eu fiz, certo, irmãos? E além de corrompidos, se afastam da verdadeira adoração, como nós deveríamos adorar realmente a Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Eterno, nosso Deus, Yeshua, não é, que também é Jesus Cristo. Embora muitos não gostam que eu falo assim, estou sempre repetindo isso, mas são pessoas que ainda não entendem, então a gente não pode fazer nada.
Bom, para não ficar sem mais delongas, nós vamos continuar aqui a respeito desse sistema, dessa estrutura corrompida, de uma estrutura espiritual corrompida. Falta nela a justiça divina, e nós percebemos que muitos estão sendo enganados pensando que há justiça divina nessas instituições, nesses sistemas religiosos, nessas estruturas que se afastam da verdadeira adoração e que, além disso, em Apocalipse, ela é descrita como a Babilônia, certo, irmãos? Aqui não estamos falando da Babilônia, aquela Babilônia lá daquele tempo passado. Estamos falando de uma Babilônia que já existe, de uma Babilônia em que dela saíram muitas instituições, né? E que também se corromperam para que se cumpra a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, ela é descrita como uma cidade opulenta, um lugar assim de muita glória, materialmente falando, riqueza, não é? Como se ela fosse algo muito importante. Realmente ela é importante, porque nela vai se cumprir a ira de Deus sobre aqueles que seguiram as suas normas, os seus sistemas, né? A Babilônia é descrita também como uma poderosa, sobre ter influência, no sentido de influência, irmãos, tanto religiosa, econômica e política, certo, irmãos? É uma influência global. Muitas nações cometeram prostituição espiritual e moral, que quando se deixa de adorar a Deus no sistema, na forma correta, e adora-se coisas feitas por mãos de homens, ou crenças distorcidas, está cometendo algo muito desagradável e imoral na presença de Deus. A prostituição. Apocalipse 17, 18, você pode encontrar lá. Então, irmãos, para nós que servimos ao Senhor com desejo de salvação, essa figura vai além de uma localização física e histórica, sendo também uma metáfora para tudo que desvia o foco do povo de Deus da obediência, certo, irmãos? E da santidade, substituindo o Senhor e seus princípios por valores corruptos. Isso, muitas das vezes, não vem assim, com uma cara de maldade, mas sim disfarçado com uma santidade. Certo, irmãos? Por isso enganará e está enganando a muitos. Alguns interpretam a Babilônia apocalíptica como um sistema religioso distorcido, que deturpa o Evangelho, que seduz multidões. Isso inclui instituições, doutrinas, que, embora pareçam oferecer verdade, afastam as pessoas da verdade. Certo, irmãos? Deixam as pessoas perdidas sem conhecer realmente Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, Yeshua, e do conhecimento do verdadeiro caminho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, nós vimos aqui um pouquinho do trecho do vídeo, como eu falei, vendo que o senhor Raul, ele traz aqui em seu estudo e da forma como ele cita, é muito claro pela sua esperteza que se trata exclusiva de uma única denominação, por tudo que vem ocorrendo nestes momentos, e nós sabemos qual denominação é. Este meu ponto de vista, irmãos. Primeiro porque o Raul, ele é amiguíssimo de Josafá Agra e ele tece elogios com profundas admirações a Josafá.
Então, basta que vocês entrem aí no vídeo dele e vocês vão ver. Fica evidente que é um forte defensor das teorias de Josafá, até mesmo em relação aos ataques cometidos à congregação por Josafá, considerando-nos como uma seita. Daí, então, o seu estudo, ainda neste sentido, ainda que esteja não direcionado a nós da congregação, como eu disse, por não estar especificado. Ainda assim, faremos aqui as nossas análises, daremos as nossas considerações, tá? Eu já vi o vídeo inteiro, então eu peço a vocês para que vejam também, tá? O Espírito Santo, ele nos ajuda a decifrarmos e combater os dardos inflamados dos nossos inimigos, que são direcionados a nós, usando a couraça da justiça e o capacete da fé, conforme está no livro de Éfesos, no capítulo 6, no versículo 14 até o versículo 17. Irmãos, são duas das peças das armaduras do cristão em conjunta, o capacete da salvação e a couraça da justiça, ambas protegendo a mente e o coração do soldado contra os ataques satânicos, que representa a segurança do sacrifício de Cristo na cruz, que garante a nossa salvação através da fé, através da couraça, da proteção. Irmãos, como dito antes, eu irei tecer aqui as minhas análises, as minhas considerações diante deste vídeo, no tocante ao sistema babilônico, ou seja, as igrejas, os templos que, embora tenham a aparência de santos, eles não o são. São corrompidos, se afastaram da verdade e da adoração, que estão enganando a muitos, tendo a aparência de santos, mas não são santos. Eles distorcem o evangelho para pregar aquilo que eles querem. Só para que os irmãos entendam, o nosso objetivo aqui, irmãos, é estar alencado com a nossa fé na defesa do evangelho que acreditamos professarmos, não porque nós estamos nos sentindo constrangidos, nos sentindo ameaçados, mas porque muitos, inclusive aqueles que saíram da instituição, resolveram se unir aos críticos já existentes para nos atacar nestes últimos tempos. Então, nós, evidentemente, nos preparamos em nossas defesas. E é o direito de defesa que temos quando vemos projetos que se camuflam de forma oculta, irmãos, cujo desejo é desconstruir a história de devoção, de submissão e amor a uma instituição que, além de pregar um evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, efetua projetos sociais, embora nunca divulgado, mas que vem ajudando pessoas, tanto adeptos quanto aqueles que não são, mas que carecem de alguma ajuda em todas as áreas de sua vida. Basta que a gente veja aí o Hospital do Câncer, tá? As instalações que a congregação fez lá em Barreto. Basta você entrar aí no site e você vai ver. Então, tá, irmão, resultando que a nossa fé, ela se baseia nos evangelhos que pela instituição apregoado despertam em toda a membresia o desejo de defendê-la frente aos constantes ataques dos críticos. Irmãos, desta feita eu só tenho que fazer algo. Eu os convido a andar comigo pela luz do Evangelho. Irmãos, Babilônia, a grande prostituta, também conhecida como meretriz da Babilônia, ela é representada pela a falsa religião e é mencionada no capítulo 17 ao 18 de Apocalipse. João, ele foi levado em espírito ao deserto e ele vê uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, vestida de púrpura. Esta mulher está completamente adornada com ouros e pedras preciosas,
e na testa dela está escrito mistério. A grande Babilônia, irmãos, ela é a mãe de todas as meretrizes, abominações da terra, ou seja, todas as igrejas falsas. O anjo diz a João que o rei da terra se contaminou adulterando com a mulher e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho desse adultério. Então, irmãos, para que os irmãos entendam, eu vou tentar reduzir aqui ao máximo para que não se estenda muito o vídeo e acabe por ficar muito complicado o entendimento de todos, ok? Mas foi preciso eu fazer esta prévia para os irmãos a respeito da Babilônia, ok? Mas já chamando a atenção dos irmãos aqui para o assunto do vídeo, a congregação cristã, desde 2019 para cá, pós-pandemia, no uso da internet, nos meios de comunicações como o YouTube, a congregação passou a fazer os seus cultos online, uma vez que nós não podíamos frequentar os cultos fisicamente. E eu posso, irmão, dizer categoricamente que a partir daí, irmãos, desta época de 2019 para cá, levantou-se uma impetuosa nuvem de inveja e despeita e perseguição e ódio se acirrou por conta dos, inclusive, ex-frequentadores, que atiçou a ira de algumas denominações que vinham tendo um certo receio, um certo temor em perder os seus membros. E a partir do momento então que eles começaram a ver os cultos online, isso piorou. Eles perceberam que seus adeptos, por algum motivo, poderia vir para a congregação cristã. Então começou-se aí muitos ataques à congregação cristã, dos quais os seus ex-membros alegavam que na congregação cristã não se tinha evangelho, mas fato é que eles estavam fugindo da obrigação de seguir as doutrinas estabelecidas, inclusive doutrinas paulinas, em querer ficar comundantes de suas, entre aspas, conversões, tá? Então eles queriam estar na congregação, mas com os mesmos hábitos do mundo lá fora. E por conta disso, irmão, que eles não tinham compromisso com a fé em não querer seguir as ordenâncias já descritas através do Evangelho, e não porque o Evangelho não era apregoado dentro da congregação, fato estes que eles distorceram essa verdade, dando motivos aos críticos e esta tão acirrada perseguição a nós, porque eles começaram a municiar os críticos com mentira, com engano, falando que a congregação não pregava o Evangelho. E dando aqui um spoiler, referindo-se à nossa reflexão, exatamente o mesmo que acontecia em Gálatas. Paulo, ele chamava a responsabilidade os insensatos gálatas, dizendo a eles a sua admiração. Paulo, ele estava perplexo. Gálatas 3, no versículo 2, ele falou assim, ó, sois insensatos, que, tendo começado pelo Espírito, acabassem agora em carne, pela forma da carne? É isso que eu estou vendo? Irmãos, é a mesma coisa que alguns pastores famosos, dos quais também fiz alguns vídeos, eles pegaram carona ao exemplo do pastor Nicodemos, o pastor Paulo Júnior, o pastor Marcos Perim, Caio Modesto, seminarista da Presbiteriana, e outros que também tiveram a oportunidade de assistirem os nossos cultos online pelo YouTube, tomados por imensa inveja, vendo a seriedade das pregações que se é feita dentro da congregação, a transparência dos nossos cultos, o zelo pela obra de Deus e a não nos misturarmos a essas denominações, que cresceu o ódio deles, irmão, e eles se uniram para nos combater, para nos atacar, difamando-nos como seita e nos assimilando a um braço da meretriz, a filha da grande Babilônia. Então, irmão, foi exatamente isso que aconteceu. Tudo porque, irmãos, nós somos contra o evangelho da prosperidade. Nós somos contra, irmão, o evangelho que se tira do fiel o dízimo, o evangelho que se paga salários altíssimos a pastores, o evangelho do engano, o evangelho
do sapatinho de fogo, acho que o nome é bem este mesmo que fala, o evangelho do reteté ou repeté, não sei nem falar o nome, o evangelho das músicas gospel, dos pastores, escritores e tantos outros evangelhos, irmãos, braço da verdadeira Babilônia, que se desviaram completamente do foco que é Cristo. Então, pessoas que frequentaram a congregação cristã no Brasil por décadas, como a Carol Pinheiro, que começou a falar mal da congregação, chamando as irmãs que usavam o véu de idólatras, e por aí vai, irmão. E o que verdadeiramente foi se apregoado no púlpito, segundo o Evangelho de Cristo, foi por isso que eles ficaram contra nós. Desde aquele tempo, irmão, eles tentaram desestabilizar o evangelho já pregado pelo apóstolo Paulo naquela época, e agora, no nosso tempo, estão tentando fazer a mesma coisa com a congregação cristã aqui no Brasil. E por isso, o dizer de Paulo, se alguém vier pregar outro evangelho, que na verdade não era outro evangelho, irmãos, mas era a distorção deste mesmo evangelho, e que Paulo se entristeceu e com isso, porém, ele foi duro e categórico com os Gálatas, os chamando de insensato, por criarem embaraços, contendas, como as que estamos vendo exatamente no dia de hoje. Pessoas que não aceitaram o evangelho pregado por Paulo estavam deturpando esse mesmo evangelho. A mensagem, irmãos, a mensagem que nesta perspectiva ela era clara: a cruz é o único meio de salvação. Mas o que estes da nossa época, eles não se atentaram, é que eles saíram por inconstância própria a recusarem o mesmo evangelho. Uma igreja como a congregação cristã, uma igreja como a congregação que processa a verdadeira fé, eles negaram. Prova disso, irmãos, é que todos os dias entram pessoas novas para servirem a Deus na congregação. Só este ano, mais de 4.000 almas foram batizadas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que também saíram algumas pessoas da instituição, como a gente está vendo aí os críticos, os novos críticos, que se tornaram teólogos da noite para o dia, né? Diziam que não sabiam nada na congregação, que a congregação não ensinava o evangelho, mas hoje eles estão aí querendo ensinar. Mas isso não afetou a igreja. Isto, irmão, com certeza é uma limpeza espiritual que se faz necessária. Já é uma parte do joio que está saindo do meio do trigo. A congregação, ou seja, a igreja, ela faz um papel de luz do mundo por afastar a ignorância moral. É o sal da terra que a preserva da corrupção moral. Todas as igrejas, irmãos, que não são adeptas à Babilônia mundana, elas são o sal da terra. E isso eles precisam aprender. Isso eles têm que ter na mente deles, irmãos. Mas aqui neste vídeo, o que vemos são todos eles se dobrando à Babilônia. E depois querem julgar os seus erros para cima da congregação cristã. E é claro, irmãos, que nós, com certeza, olhando por essa ótica, a congregação, ela desempenha um papel de sal da terra. Isso a gente não tem dúvida. Ela ensina o homem a viver em sociedade, a ter uma vida de honestidade, uma vida de integridade moral e a maneira de se preparar para a glória futura, a glória lá nos céus. Homens e mulheres que outrora se pervertiam, eram avarentos, amadores de si próprios, prostitutos e prostitutas da fé. Agora são homens e mulheres que servem somente a um único Deus em suas vidas e completamente reestabelecidos. Não devem mais nada ao mundo e nem a ninguém que queira julgá-los. A congregação cristã no Brasil, irmão, ela proclama o plano de Deus nos seus cultos através da palavra, através dos hinos que são entoados a Deus em nome de Jesus Cristo, que são entoados única e exclusivamente para Deus.
no nome de Jesus, como eu acabei de dizer a vocês, sem música gospel, sem cooperadores escritores, sem ancião escritores e sem cooperadores e anciões assalariados. A palavra de Deus há muito já nos alertou que nos últimos dias, irmãos, muitos se apostatarão da fé, mas que a igreja não esmorecesse, permanecesse firmes, que o Deus da glória iria exaltá-la no seu tempo. Ou seja, no tempo de Deus, a igreja será exaltada. A Bíblia, irmão, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras falam que se nós estivermos distraídos, irmãos, o inimigo vai vir e vai enganar até mesmo nós. E por que, irmãos? Porque ele vem sorrateiramente. Ele vem até vocês como sábios, ele vem de mansinho, com um sorriso meigo, aparência de santo, cara de anjos, mas são verdadeiros lobos. Eles dão uma volta tremenda, irmãos, até que eles consigam fisgar você. Irmãos, a nossa reflexão de hoje, a inconstância dos Gálatas. Paulo, ele vindima a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Então, que nós possamos nos ater a essa doutrina que nos dá a Congregação Cristã no Brasil, que a seguimos e, portanto, nós somos a Igreja de Cristo na terra. Eles não têm do que falar de nós. Não fazemos parte da Babilônia. E se a tua igreja, irmão, não estou falando de congregação, se a tua igreja, ela verdadeiramente, ela segue os mandamentos do Evangelho, então essa igreja também não faz parte da grande Babilônia. E o Raul Simões, se está em seu coração, se este feito foi para que de alguma forma venha se assimilar a nós da congregação, tenha certeza, amigo, de que estamos no caminho certo e que a Congregação Cristã no Brasil, ela nunca foi uma seita ou que faça parte desta Babilônia, ok? Pois ela prega Jesus Cristo, o Filho de Deus, e estamos todos na esperança para que quando o nosso Redentor voltar, então nós continuaremos firmes. Irmãos, amigos, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Aguardo a todos vocês no próximo vídeo, ok? Lembrando as irmãs para que fiquem atentas aí no próximo vídeo, porque nós vamos falar do uso do véu. É importantíssimo para as irmãs verem esse vídeo, pois ainda tem pessoas com má intenções e fazendo de tudo para desconstruir um mandamento que foi passado através de Paulo para todas as irmãs, em todas as igrejas de todos os tempos, ok? Então, fiquem bem atentas, irmãs. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho.